Hoje o Universo da Leitura está aqui no Largo da Gare e nós vamos conversar com dois ilustradores, Felipe Furian e Matias Tausen. E eles vão nos contar um pouco mais sobre ilustrações de livros infantos juvenis. Como surgiu essa vontade de querer ilustrar? É difícil de precisar exatamente o interesse, porque na realidade é uma coisa que começa quando se é pequeno ainda. Mas eu digo que todos o processo ali a parte do ensino, a convivência em casa, sempre foram aparecendo situações que colocavam a gente diante de ilustrações, né? E o interesse por reproduzir, né? Aquilo que tu via, aquelas histórias, aqueles personagens, isso daí era um impulso que te dava para te conseguir, digamos assim, ter aquela vontade de tentar se esforçar por melhorar, por fazer aquilo ali, criar por ti, né? Então, na realidade, é uma coisa que já vem desde pequeno, tanto que eu não sei te dizer que idade exatamente, né? Que nem o Felipe, eu também não sei precisar que idade eu comecei a desenhar, assim. Mas minha mãe era professora de literatura, então a gente tinha em casa muitos livros, assim, eu folhava bastante e ficava intrigado como eram feitas as ilustrações do livro. Então isso aí ajudou bastante, assim, a tentar começar a rabiscar no papel desde pequeno. Na aula também, bastante, na aula de artes, né? E lá na universidade eu comecei a fazer escolinha de artes, que me ajudou bastante também, me incentivou bastante nessa área, assim. E por que o interesse pela temática infanto-juvenil? Dentro do leque de coisas que é muito grande que o desenho industrial apresentou, né, como curso de graduação, o que mais me chamou a atenção é poder trabalhar justamente com essa parte de ilustração infantil, especialmente para essa parte de livros infantis, pelo fato da própria ilustração nos permitir, a ilustração de uma história, né, nos permitir passar algo que é um divertimento para a criança, passar alguma informação útil e, ao mesmo tempo, através da história e do desenho, passar valores, né? Que são coisas extremamente importantes para a formação de uma criança como pessoa, como ser humano, né? O meu interesse nessa área eu fui descobrir até depois que eu já estava formado, porque eu comecei a trabalhar num estúdio de animação que trabalhava com ilustração também, só que era uma ilustração voltada para a publicidade. E eu comecei a ficar um pouco descontente com essa área, porque eu não tinha liberdade criativa nenhuma, eu tinha que praticamente fazer o mesmo trabalho sempre, assim, que as agências pediam. E eu vi na literatura infantil como uma válvula de escape, assim, para essa parte que eu estava mais que eu não tinha tanta liberdade. E aí eu comecei a ir atrás disso, até depois sair do lugar que eu estava trabalhando para me focar mais no ramo editorial e na literatura infantil, assim, que eu já gostava desde pequeno, mas que eu fui focar como profissional nessa área foi depois de formado mesmo. Como é desenvolver o trabalho voltado para esse público? E tem alguma dificuldade em fazer isso? Para algumas pessoas isso realmente é complicado, assim como alguns casos que eu conheço, escrever para crianças ou qualquer coisa nesse sentido, porque ficam muito já, digamos assim, é, identificados ou acostumados com a vida adulta, né? Mas como desde sempre eu segui ilustrando nesse sentido, eu não vejo assim tanta dificuldade. É uma coisa basicamente natural que acontece. Então, todas as ideias, as ilustrações, elas já vêm meio que naturalmente. Claro que a dificuldade do trabalho ela existe e ela está em justamente ser capaz de tu conseguir expressar a ideia que está contida naquele texto, naquela cena ali, de uma forma que seja possível de se entender pela criança, através de modo que a cena que tu desenhe seja capaz de transmitir o sentido, transmitir o significado e talvez até mais do que esteja contido no texto, né? Eu não tenho muita dificuldade porque é um trabalho que eu me realizo muito fazendo. É uma diversão para mim, além de tudo, além de ser profissional, claro. O mais difícil é lidar com os prazos e se vem muito trabalho junto, tu tem que saber negar às vezes. Por mais que seja um trabalho legal, tu não pode pegar para fazer um troço que não está bem feito. Então é mais ou menos esse balanço mais difícil para mim fazer. E em relação à ilustração mais voltada para faixa etária e tal, eu procuro levar em consideração isso, mas eu não me prendo a isso. Eu gosto de fazer algum trabalho que me agrade, sabe, primeiro.
E daí, claro, se for para criança muito pequena, tu vai colocar umas ilustrações mais coloridas. Se for infanto juvenil, tu já pode fazer algo mais realista um pouco. Então dá para variar esses estilos, assim, isso que eu acho legal. Eu não gosto de ficar preso numa coisa na mesmice da ilustração, assim. Eu procuro variar de técnicas, variar de estilos, para se encaixar com cada perfil do leitor também, né? E atualmente, que tipo de trabalho você tem realizado e como as pessoas fazem para adquirir o trabalho de vocês? Eu tenho feito bastante coisa para editoras. Eu trabalho aqui em Santa Maria mesmo, mas tudo online, né? Então eu trabalho para editoras do Brasil todo. Eu estou fazendo no momento 3 livros, um infanto-juvenil e 2 didáticos, que eu tenho feito bastante também livro didático. Mas aqui eu tenho os exemplos de um livro que saiu há pouco, que se chama Gritolândia, que eu ilustrei, que é de uma editora de Porto Alegre, foi bem legal. Ele está para vender no site da editora Cassol, quem quiser procura lá. E eu tenho aqui também o meu livro que eu escrevi e ilustrei, tá virado, que é o Blusão Vermelho e o Mistério da Montanha. E ele está à venda na SESMA, mas esse aqui eu já fui fazer em 2011, ele já é meio antiguinho, assim. E eu estou tentando achar tempo para fazer um livro novo também, que eu possa escrever e ter mais liberdade e tal. Mas por enquanto é só esse aqui que eu tenho como autor mesmo. Eu tô atuando não só na parte de ilustração, tô atuando um pouco na parte da publicidade como freelancer. Então, na produção de livros, né, projetos editoriais, revistas, são trabalhos que aparecem porque a questão do livro infantil, ela não é tão rápida assim para ela dar os seus resultados. Mas os livros que eu tenho feito, eles têm sido basicamente para a Academia Santamariense de Letras, que anualmente ela tem lançado um livro de distribuição gratuita, que ela distribui nas escolas, na biblioteca pública, etc. Então esse ano vai ser lançado o 3º livro, agora dia 13 de dezembro, que é Neto e a Boca do Monte. E esse é o 3º livro publicado pela ASL, mais um outro livro que foi produzido em coautoria, inclusive com o Matias, que é Fabular, Histórias pela Natureza, que foi o primeiro projeto que a gente fez voltado para essa área de interesse nosso, né? Que é esse aqui. Ele foi lançado em 2011 na Feira do Livro de Santa Maria aqui, e a gente fez uma publicação, uma divulgação naquela época, e depois colocou ele à venda na SESMA, na Livraria da Mente, na Nobel, e em Porto Alegre tem na Saperial de Livros com frete grátis para o Brasil todo, e também na Livraria Cultura. Então esse daqui foi o nosso primeiro investimento, e o resto são tempo que eu dedico para projetos autorais. E dentro desses projetos aí eu procuro fazer contato então com essas editoras para conseguir uma publicação de histórias que tanto na parte da ilustração quanto do texto são da minha autoria, né? E até para falar um pouco mais sobre esse livro, que foi um livro que eu e Felipe, mais o colega Marcos, a gente organizou justamente querendo entrar nesse mercado editorial, quando a gente não tinha contato com editoras, enfim. E que é um mercado um pouco difícil, porque eles não dão uma confiança para qualquer um que está se formando e queira trabalhar, sabe? Tu tem que conquistar um espaço. E aí, então, a gente se juntou com nós 3, mais 7 colegas, amigos, enfim, e resolveu fazer uma publicação independente, onde cada um fazia a sua história, escrevia e fazia a ilustração da sua história. Então, são 10 histórias, de 4 páginas cada uma, onde cada um teve a liberdade de criar o que quisesse, assim, relacionado ao tema natureza, que foi o tema que nos uniu, assim. E foi um projeto bem legal de fazer, porque a gente fez tudo à distância, a gente montou um fórum na internet, onde cada um ia postando suas ilustrações, seu texto, e o coletivo ia dando sugestões, críticas, enfim. E a gente lançou ele em 2011, como o Felipe falou, e foi bem legal, assim, a gente fez o lançamento, teve uma venda legal na Feira do Livro. Hoje em dia, infelizmente, está meio parado, porque a gente não conseguiu tocar o projeto adiante, né, Felipe? De distribuição é bem complicado, mas a gente vai vendendo aos pouquinhos ele está aí. Quem quiser conhecer pode passar nas livrarias da cidade que tem lá. E também foi legal porque, como nós éramos praticamente recém-formados, foi uma experiência direta assim, nessa parte de criação desde o princípio.
e também na questão de organização do grupo, né? Porque para conseguir manter o padrão na obra, foi preciso ter todo um planejamento e uma organização. E como eu, o Matias e o Marcos participamos diretamente nessa questão da organização e de contatos com a gráfica, divulgação, então a gente teve que estudar as questões relacionadas inclusive a legislação, etc., para lançar um livro, ter o seu ISBN, ter a sua... Então foram contatos, foram coisas que deram uma experiência bem legal para os próximos trabalhos que a gente realiza, ou por conta, ou por encomenda, para, digamos assim, foi algo importante para agilizar os processos e ajudar no próprio reconhecimento nosso como profissionais, né? Então foi uma experiência bem legal. E eu não sei se é a hora agora, mas também se alguém quiser ver um pouco mais dos trabalhos que eu realizo, eu tenho um blog que é filipefurian.blogspot.com. Então, se alguém tiver interesse ali, eu mantenho mais ou menos atualizado com os trabalhos que eu estou fazendo, os livros que estão sendo lançados, etc. Eu também tenho um site onde está meu portfólio online, que é matiast.com, Matias com TH, matiast.com, tudo junto. Então, muito obrigada, Felipe, muito obrigada, Matias. Esse foi o Universo da Leitura e uma reportagem sobre ilustrações de livros infantos juvenis.